Olá, boa noite. Eu sou o Mauro Samarco e esse é o Porto Futuro, um bate-papo franco e diferente sobre o maior porto da América Latina. Hoje na bancada, como entrevistadores, Bruno Orlandi, secretário de Assuntos Portuários e Emprego de Santos, e Marcelo Neri, presidente da FENAMAR. E como convidado recebemos Anderson Pomini, presidente da Autoridade Portuária de Santos. Boa noite a todos. Pomini, seja muito bem-vindo. Obrigado por estar aqui conosco. Uma honra, Mauro, estar aqui com vocês e sempre que me convidarem, farei questão de participar deste importante programa. Nós recebemos aqui já recentemente, com a nomeação do novo ministro, a confirmação da continuidade do seu trabalho, que foi muito bem-vindo pela comunidade do Porto de Santos, pelo que você tem desenvolvido, né, na sua gestão aqui no Porto, e também, lógico, a gente precisa de continuidade, né? O Porto precisa de investimentos a longo prazo, projetos a longo prazo. É importante, então, essa decisão do ministro, né? Iniciando, então, aqui nosso bate-papo, vamos falar, acho que talvez o principal projeto, né? Como vamos, então, caminhar com o projeto do túnel, quais são os próximos passos aí para essa sonhada obra da nossa região, né? É um projeto centenário, né, Mauro? Há muito tempo se discute sobre a necessidade de uma ligação seca entre Santos e Guarujá. 97 anos, os primeiros registros. O impacto para essa obra, para o Brasil, para todo o litoral, é absolutamente importante. Então, na área social, aquelas famílias que residem em Palafitas, à margem esquerda do Guarujá, cerca de 3.000 famílias, serão devidamente acomodadas. O Porto, inclusive, está aportando recursos, tendo em vista que ali será a desembocadura do túnel. Na área ambiental, cerca de 10.000 caminhões chegam ao Porto de Santos, à margem direita, todos os dias, dos quais 3.000 caminhões circulam 45 quilômetros para utilizar a retroárea do Guarujá, margem esquerda, para armazenar os produtos. Acontece que esta circulação emite 70.000 toneladas de CO2 todos os anos, contaminando toda a região litorânea, o que já fez com que essas áreas fossem classificadas como áreas críticas ambientalmente falando. Isso interfere na saúde das crianças, na saúde dos idosos em especial, e um impacto financeiro para todo o orçamento das áreas da saúde dessas cidades litorâneas. Então, e o impacto econômico. Então, veja, eu tenho um canal que deveria funcionar como uma avenida para a entrada e saída de cerca de 30 navios todos os dias do Porto de Santos. E os nossos práticos, que são os profissionais responsáveis, né, pela entrada e saída, pelo atracamento desses navios, eles precisam desviar e cuidar e zelar de 80.000 pessoas que cruzam por este canal. É o terror do capitão dos portos, né? Você ter essa... Exato, é uma responsabilidade muito grande, né? Então, veja só, mas precisa respeitar porque são 80.000 pessoas que precisam, né, e que demandam essa travessia. Então, olha a responsabilidade. Então, quanto custa isso para a nossa economia? E utilizando modais do século retrasado. Balsas de veículo, balsas de pedestres, catraias, né? E ultimamente, em razão das operações policiais, né, o Porto é o retrato do Brasil. Muita riqueza, 30% da nossa balança comercial passa por aqui e muita pobreza. Operações policiais fizeram com que alguns moradores atravessassem a nado recentemente aquele canal fugindo da polícia. Ou seja, nós precisamos resolver isso, né? E essa é uma das funções públicas, inclusive, da autoridade portuária, e o túnel resolverá essas três questões. Esses são os três impactos substanciais, além da importância para a economia. Obra inserida no PAC, que representa efetivamente a retomada do crescimento do Brasil. É o poder público incentivando o poder privado a investir também. Então é uma obra extremamente importante para todos nós. Pomini, aproveitar a oportunidade, você falou aqui, boa noite, mais nada, sobre o túnel Santos-Guarujá. E até para que a gente possa esclarecer a população, há alguns anos existia um projeto ligando Santos ao Guarujá via túnel, mas dava conta de muitas desapropriações.
E, obviamente, a preocupação aqui da Prefeitura de Santos é que a gente não tenha essas desapropriações. Hoje, esse novo projeto que está sendo trabalhado, está sendo construído, e nós acreditamos que em breve seja entregue à população, ele terá algum tipo de desapropriação na área de Santos, ou isso já é matéria superada, a gente pode ter tranquilidade que não haverão essas desapropriações? Boa pergunta, Bruno. Boa noite. Zero desapropriação. O projeto é conhecido, desenvolvido e elaborado pela DERSA em 2014, inclusive com as licenças ambientais. Quando nós assumimos, nós criamos uma comissão, porque nós percebemos, nós conversamos bastante, inclusive, com a Prefeitura, que é muito bem representada por você, na condição de secretário, nós percebemos, Marcelo, que cada um tinha um túnel de estimação. Então, Guarujá tinha um túnel, Santos tinha um túnel, autoridade portuária, governo do estado, governo federal, havia necessidade do diálogo. Nós criamos, então, uma comissão que hoje conta com mais de 60 pessoas, representando diversas instituições, diversos órgãos, além dos principais, claro, prefeituras de Santos, prefeitura do Guarujá, autoridade portuária, capitania dos portos, nosso colega Robledo, que tem colaborado muito conosco sobre esses estudos, e nós adaptamos esse projeto. Então, zeramos as desapropriações à margem direita, Santos, e adequamos também o projeto à margem esquerda. Ou seja, nós partimos de um consenso. Nós temos um traçado, consenso por todos esses membros que integram esta comissão. E este foi o traçado apresentado ao Ministério de Portos e agora está sendo atualizado, inclusive, para darmos sequência ao cronograma, que é elaboração do edital, a chancela, o aval do Tribunal de Contas, audiências públicas, publicação do edital e início das obras no final do próximo ano, se Deus permitir. Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer o convite ao Mauro, estar aqui com o meu colega Bruno, e dizer que é uma oportunidade estar te entrevistando aqui, o nosso chefe do Porto de Santos, o presidente do Porto, num momento muito interessante para o Porto, que é um momento que recentemente foi trocado ministro, e que surpreendeu positivamente todo o mercado, que o ministro, então, manteve o teu cargo como presidente do Porto. Eu digo surpreendeu porque nós achávamos que trocaria o presidente do Porto e a gente achou que realmente foi uma decisão muito acertada. Eu tenho algumas outras perguntas, mas eu começo com uma pergunta sobre você recentemente anunciou algumas medidas em relação à sustentabilidade no Porto de Santos. A gente sabe que alguns outros portos já vinham com algumas medidas, Porto de Suape, com parcerias com os holandeses, e você anuncia aí algumas coisas em relação à sustentabilidade. Eu queria que você explicasse um pouco mais quais são essas iniciativas em relação à sustentabilidade e medidas aí para reduzir impacto ambiental no Porto de Santos. Obrigado pela pergunta, Marcelo. Antes de mais nada, agradecer a confiança inicial do ministro Márcio França, que me possibilitou esta grande oportunidade de estar aqui, debatendo e aprendendo com vocês sobre o maior equipamento de logística do Hemisfério Sul. E agradecer pelo convite para que a gente possa continuar e entregar esses importantes projetos que foram anunciados ao ministro Silvio Costa, que gentilmente nos visitou e convidou para que a gente continuasse com a divulgação e implementação dessas propostas. O Porto de Santos, ele tem que ser exemplo pela importância que ele exerce como equipamento de logística do Hemisfério Sul. Então, é o Porto de Santos que tem que pautar sobre tecnologia, boa logística e principalmente sobre a questão ambiental. Nós temos uma hidrelétrica construída há mais de 130 anos, quando o porto foi projetado inicialmente pelo Parque Valongo, que certamente nós falaremos na sequência. Então, os engenheiros projetaram e à época perceberam que não existia energia elétrica e foram a 35 quilômetros, encontraram uma queda importante d'água, hoje fica em Bertioga, e construíram uma usina. Vejam o espírito desses empreendedores. Hoje a gente encontra dificuldade em tudo,
isso não vai dar, a burocracia nos atrapalha, falta recurso. Esses homens, sem energia elétrica, né, com toda a dificuldade de navegação à época, foram a 35 quilômetros, construíram uma usina que funciona até hoje, gera 15 megas de energia, dos quais nós utilizamos 7, ou seja, esta usina poderia abastecer toda a eletricidade de Bertioga, Guarujá e parte de Santos, além das operações portuárias. E nós estudamos então uma modernização desta hidrelétrica. Quando veio a ideia dos técnicos da autoridade portuária, que são excelentes profissionais, de gerarmos ali o hidrogênio verde, que é uma demanda internacional. Ou seja, os navios de cruzeiros em especial, eles demandam energias alternativas, até porque são os que mais poluem. Esses navios chegam, eles ficam atracados aqui por dias, então, e não podem ser desligados, os motores ficam ligados. Então, ou seja, é preciso que o Porto de Santos saia à frente oferecendo essas energias alternativas como o hidrogênio verde. E qual que é a nossa vantagem em relação aos parques que foram projetados no Nordeste, por exemplo, para a geração desse tipo de energia? No Nordeste, o parque que exigirá o menor investimento exigirá 10 bilhões de reais. O nosso, com 500 milhões, a gente consegue implementar, porque nós já temos toda a infraestrutura pronta. Ou seja, é simples a implementação e o mercado está interessado e nós projetamos esse berço que será utilizado no Parque Valongo para a recepção dos navios de cruzeiro, tendo em vista que o Concais será transferido para aquele local, já com a estrutura para abastecimento desses navios do hidrogênio verde para daqui 3 anos. Perfeito. Presidente, vamos aqui chamar um rápido break, a gente volta falando mais. Acho que você já falou um pouco de Parque Valongo, a gente tem bastante para falar sobre isso. Voltamos depois do intervalo. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso bate-papo hoje aqui com o presidente Pomini, acompanhado do secretário Bruno Orlandi, o presidente da FENAMAR, Marcelo Neri. E estávamos falando então do Parque Valongo, essa grande obra, que eu acho que é a grande oportunidade para Santos, da revitalização do centro, né? E eu acho que uma região histórica tem, né, um potencial incrível, mas que está, infelizmente, né, ao passar dos anos, a gente foi perdendo ali as empresas, as pessoas foram saindo do centro e agora a gente tem um grande indutor, né, uma grande alavanca aí da retomada dessa região. E aí eu acho que a Prefeitura de Santos, esse acordo que foi feito com o Ministério Público e com a Autoridade Portuária, traz essa grande oportunidade que nós temos. E como estão as obras, os projetos? Eu sei que tem uma parte que já é competência da administração municipal, mas os armazéns 1, 2 e 3, sob aí na gestão ainda da autoridade portuária, o que nós temos agora à frente com esse projeto? Bom, primeiro dizer que é uma obra fantástica, que contempla toda a revitalização do Centro Histórico do Santos, capitaneado inicialmente pelo nosso deputado, à época prefeito, Paulo Alexandre Barbosa, e atualmente dirigida pela Prefeitura, pelo Bruno, prefeito Rogério, todos os envolvidos, em parceria com a autoridade portuária. O projeto é mais amplo, prevê a revitalização de todo o centro. E a Prefeitura, há muitos anos, ela vinha pedindo a participação do Porto com a cessão desse cais, 30 mil metros de cais, que já não era utilizado pelos operadores, tendo em vista a dificuldade de dragagem, aprofundamento daquela região. Então, há 30 anos atrás, não se exigia navios com profundidade ou com calado de 15, como exige hoje. E aquela região não permite, como eu disse, a dragagem, sob pena do desmoronamento. Então, a operação deixou de acontecer. Fato é que há 30 anos nós temos aqueles armazéns ali abandonados, ou seja, falta de zelo, e agora, recentemente, em parceria, como você disse, com a Prefeitura, participação do Ministério Público, da sociedade,
diversas audiências públicas. Há 10 dias nós iniciamos as obras, ou seja, previsão de entrega junho do ano que vem. Uma área que certamente será uma das melhores em termos de potencial turístico do país e do litoral, claro, em especial do litoral aqui santista. Então, 30 mil metros de cais, com restaurantes, com lanchonetes, com roda gigante, área de contemplação para os cerca de 30 mil turistas que nós receberemos pelo mar, tendo em vista que o terminal de passageiros será transferido para aquele local. E os milhares de turistas que chegarão também pela terra, como já chegam hoje para frequentar o Centro Histórico de Santos. Então, certamente, nós teremos um litoral antes do Parque Valongo e um outro litoral após o Parque Valongo. É uma discussão que nós temos antiga, né, na nossa região, que a gente precisa trazer dinheiro novo para a cidade, né? Novos negócios, novas oportunidades, e acho que o potencial de turismo, como você bem colocou, é imenso, né? Eu acho que é abrir as portas para o que tem de melhor na área de entretenimento, né, para que a gente consiga, né, ter de fato uma grande movimentação de pessoas, principalmente vindo da capital, né? Ô, Mini, uma visão assim um pouco mais macro, né, saindo um pouco dessa área que o Mauro tocou do turismo, assim, indo para a parte de mercado de carga no Porto de Santos. Uma visão macro tua, assim, no sentido de quais seriam os projetos de modernização, assim, de expansão do Porto de Santos. Nós sabemos que deixamos a privatização de lado, né? E a gente tem um porto aí landlord, né? Um landlord, pensando num landlord bem feito. O que você vê, assim, nós temos aí alguns clusters, né? Você tem a celulose no porto, os grãos, né? Os granéis e o container, né? Como é que você enxerga o Porto de Santos? Temos o PDZ, né? E como é que você enxerga o Porto de Santos em termos de expansão, projetos? E como é que você vê qual é a condição hoje e as possibilidades do cais público também dentro desse organograma todo em termos de projetos e o futuro do Porto de Santos? Bom, primeiro, o modelo landlord é o mais adequado. Para traduzir, ele é aquele em que existe uma autoridade portuária que exerce a fiscalização, arrendamento das áreas com as obrigações principais, manutenção do calado e vias para o escoamento dos produtos, né? Este é o modelo adotado praticamente de forma unânime no mundo, né? Até porque o porto já é privado com essa configuração, né? Que é o nosso modelo, é o que nós praticamos. Veja, o tema expansão portuária é extremamente caro e importante para a autoridade portuária, levando em consideração o gráfico de crescimento, em especial de movimentação de containers. Nós temos duas grandes empresas instaladas, uma à margem direita, que é a BTP, junção da Maersk e da MSC, e a Santos Brasil, né, que são as duas maiores. É importante destacarmos também algumas outras históricas, né? Marimex e outras empresas que operam containers. Há necessidade de falarmos sobre expansão portuária. E no último encontro que nós tivemos com o ministro, nós sugerimos a ele uma apresentação, um ofício para revisitarmos a nossa poligonal, incluindo algumas áreas que hoje, por exemplo, pertencem à prefeitura, possivelmente a retornar para a nossa poligonal a Ilha dos Bagres. Isso está sendo estudado. E talvez até avançarmos sobre a Ilha de São Vicente, para prestigiarmos retroáreas. Isso levando em consideração a possibilidade de expansão do porto. Ou seja, a gente precisa planejar, embora não seja uma característica dos brasileiros, né? Mas o porto pensando para daqui a 10, 20 anos. Agora, hoje, nós temos o porto preparado para a movimentação dessas cargas. Se não fizéssemos nada, o porto estaria adequado a receber e movimentar as cargas até 2030, o que não quer dizer que a gente não tenha que fazer. A gente está conversando com a Santos Brasil para adensamento daquela área que é conhecida como a Prainha, que é o local da desembocadura do túnel, ou seja, Santos Brasil ganharia capacidade para mais 1 milhão
de containers e, da mesma forma, após a renovação do contrato da BTP, nós estamos estudando a possibilidade de adensamento ou da realização do leilão da área conhecida como ST-S10. Isso pensando na expansão, principalmente movimentação de containers. Nós somos absolutamente importante. Nós somos absolutamente favoráveis também à implementação e à instalação de cais públicos. Neste último PDZ, nesta reestruturação, nós perdemos alguns cais públicos. Nós já propomos também ao ministro uma revisão sobre o PDZ para prestigiarmos os cais públicos. Então, isso está na nossa pauta, é uma solicitação, inclusive, do mercado. Diversos operadores dependem desses cais públicos para as suas movimentações. É uma pauta que é importante para nós e será revisto em breve também. O próprio mercado, né? De importadores, exportadores. Perfeito. Mini, a gente tem falado aqui que o Porto de Santos cresce a cada ano, bate recorde, só no último ano foram mais de 160 milhões de toneladas, perspectiva para esse ano é ampliar ainda, o agronegócio vem batendo recorde, as safras estão cada vez maiores, mas a gente tem uma preocupação muito grande. Você muito bem falou que o Porto vem em expansão, mas o que nos preocupa são os acessos, em especial o acesso rodoviário, em que pese talvez não seja a melhor forma de chegada, é o modal mais utilizado no Brasil. Minha pergunta para você é qual a sua visão sobre a necessidade de um novo acesso rodoviário, seja uma terceira pista do sistema Anchieta Imigrante, seja eventualmente uma nova rodovia, mas qual a sua visão sobre a necessidade de um novo acesso rodoviário ligando o Planalto à Baixada Santista? É urgente. Veja, eu tenho dito e não me canso, o Porto de Santos é o maior equipamento e um dos melhores de logística do Hemisfério Sul. Concorre com qualquer outro porto do mundo em termos de logística para importação e exportação dos produtos, incluindo aí o nosso canal, com a manutenção e a possibilidade de aprofundamento do canal, que é um estudo que nós estamos avançando. A nossa logística funciona bem. O nosso gargalo encontra-se justamente na ausência de vias para o escoamento desses produtos que chegam pelo mar para o interior do país. E nós não investimos de forma adequada no passado. Então, 30% desses produtos utilizam as linhas férreas, 70% o modal rodoviário, que já está esgotado. Veja, nós projetamos a Anchieta, que é a pista adequada para o transporte e escoamento de produtos há quase 80 anos atrás, quando o Porto de Santos movimentava 4 milhões de toneladas ano. Nós temos a mesma pista para 2023, movimentando 164 milhões de toneladas. É claro que vai parar. Então, há necessidade urgente do governo do estado atribuir preferência a esta obra, estendendo, por exemplo, mais uma pista para a imigrantes, que seria mais rápida, em especial para as licenças ambientais, ou mesmo retomando aquele projeto original que é a Via Verde, que seria a rodoferrovia, passando ali por Suzano. Então, é importante que nós tenhamos medidas. Recentemente, nós tivemos um encontro com representantes do governo do estado, que alertou sobre a importância de obras na própria estrutura portuária. E é verdade. Por exemplo, a margem direita, no bairro do Alemoa, é preciso intervenção imediata e nós estamos atentos. Acontece que nós incluímos no nosso orçamento, levando em consideração que o orçamento executado deste ano é da gestão passada, cuja orientação era outra, era dispor do ativo, era vender o porto. Então, não fizeram a previsão de obras de investimento. Nós fizemos para o próximo ano. Agora, resolvida a questão da logística interna com as perimetrais e a margem esquerda, em especial, nós faremos um investimento, obra no PAC, de mais de 500 milhões de reais também para o escoamento interno, é preciso que nós tenhamos via que conecte ao Planalto. Então, daí a necessidade dessa segunda ou terceira pista. E um trabalho conjunto, autoridade portuária, prefeituras, governo do estado e governo federal. É isso que nós propomos. Eu acho que esse é o ponto, né? Diferente da questão do túnel
onde todas as esferas de governo concordam, estão trabalhando pelo mesmo projeto, o governo do Estado, aparentemente agora ele está desconectado dessa discussão da terceira via, pelo menos nas últimas declarações, né, que não entende isso como prioridade. Eu acho que é unânime em toda a comunidade, não só do Porto, né, mas o cidadão também que vê o problema que a gente tem, que estamos próximos aí ao colapso, né. Nós vamos fazer mais um break, voltamos para o último bloco com o presidente Pomini. Volta com o terceiro bloco do programa Porto Futuro, aqui essa noite entrevistando o presidente Anderson Pomini. Presidente, bastante assunto para conversar, né? Falamos aí de capacidade, crescimento, né, da movimentação. Acho que a gente tem aí a questão dos leilões que ainda estão aí na espera, né, para sair. A gente falou de STS 10, temos STS 53, né, uma série ainda aí de projetos importantes que a gente precisa avançar. Mas queria falar um pouco agora de tecnologia, empresa que investe bastante, patrocina, né, algumas startups, tem lá a parceria no Cubo. E o que você pode nos colocar? Acho que a gente tem os investimentos do VTMS, necessidade da gente poder melhorar o fluxo das embarcações, né, diminuir o tempo aí de ociosidade dos terminais. E acho que a gente tem o parque tecnológico, né? A cidade pode se beneficiar muito por ser um hub de tecnologia, não só para os demais portos do Brasil, mas exportando conhecimento, né, e serviços para outras localidades também. Quais são os próximos projetos, então, na área de tecnologia? Destacar inicialmente que nós temos uma prata da casa, que é o PAVEC, que criou um sistema de tecnologia e inovação, uma coordenação interna extremamente importante, que vem ganhando prêmios, vem capacitando profissionais, preparando jovens com essa pauta, operação portuária com tecnologia. Nós teremos um evento, inclusive, este ano, capitaneado pela autoridade portuária aqui em Santos, né, que vai debater sobre as ferramentas tecnológicas que poderão influenciar e, principalmente, auxiliar nas operações portuárias. Nós incluímos no nosso plano de metas a contratação do sistema VTMIS, que nada mais é do que a reunião de uma série de sistemas de tecnologia, diversos softwares e hardwares que, em conjunto, poderão oferecer impacto direto para uma melhor logística, principalmente entrada e saída de navios, impactando cerca de 20 mil toneladas ano a mais. Então, é uma ferramenta importante, inclusive uma exigência e uma solicitação, exigência do Tribunal de Contas, solicitação dos práticos, um requerimento de todos os operadores, porque nós teremos, inclusive, vinculados a essas ferramentas tecnológicas, drones, câmeras com infravermelho, que vai colaborar, inclusive, no sistema e no tema segurança, que é um tema caríssimo, Porto de Santos. Só para que vocês tenham uma ideia, é um sistema ou um complexo conjunto de sistema orçado em 200 milhões de reais, né, que o cronograma para a contratação e início desses serviços de implementação dessas tecnologias já em 2024. Está no nosso plano de meta. Isso é um trabalho conectado com Polícia Federal, Receita Federal, os demais intervenientes. Práticos, Polícia Federal, a nossa guarda em especial, participação direta da Capitania dos Portos, ou seja, todos os operadores, todas as instituições públicas e algumas privadas, compartilhando inteligência, dados, para que a gente possa, primeiro, reduzir a criminalidade e fomentar a melhor logística portuária, entrada e saída de navios com todo tipo de segurança tecnológica que existe no mundo. Repito, o Porto de Santos tem que pautar, inclusive sobre o tema tecnologia, além da questão ESG e meio ambiente que nós falávamos agora há pouco.
Recentemente foi feita agora a primeira operação da ferrovia interna do Porto de Santos, né, a FIPS. Nós acompanhamos com muita alegria e sabemos que tem colocado na mídia que nós aumentaremos demais agora a chegada de carga por trem, me parece que algo em torno de 100 milhões de toneladas é o objetivo, mas nós sabemos também que decorrente dessa operação da FIPS, inúmeras obras estruturantes chegarão na cidade, como a pera ferroviária, o segundo acesso ao Porto de Santos. Eu gostaria que você discorresse um pouco sobre essas obras estruturantes que vão melhorar ainda mais o nosso fluxo logístico. Bruno, excelente pergunta. Primeiro dizer que a FIPS representa o diálogo, o consenso. Ou seja, o João Almeida, que preside a FIPS, ele foi capaz de reunir 3 empresas concorrentes de mercado que operam as nossas linhas ferroviárias internas, né, por isso FIPS, e criou um consórcio, uma única empresa para evitar os conflitos, que é do próprio mercado que existiam. Com isso, nós teremos um investimento de R$1 bilhão, ou seja, em 5 anos, diversas contrapartidas importantes para a nossa logística, principalmente o trânsito e o acesso de pedestres e trabalhadores, alguns viadutos, mas importante, para as operações portuárias, hoje na casa de 50 milhões de toneladas ano, com a implementação da FIPS e o investimento desse 1 bilhão, nós saltaremos para 114 milhões de toneladas. Então veja a importância do diálogo, que são princípios que a gente defende desde o início. Quando nós chegamos, nós tínhamos um problema que é conhecido por todos, que é a ausência da pera ferroviária à margem direita. Então, a linha férrea tem conexão com 13 terminais, mas quando chegava ao fim, havia necessidade desses vagões se desmontarem para que retornasse, ou seja, a ausência de uma logística adequada. Então, por isso, pera, no formato de uma pera, hoje, depois da implementação, o trem não precisará se desmontar, ou seja, ele fará a logística perfeita, trazendo os produtos do interior do país e voltando com fertilizantes. Uma discussão judicial de uma década, né, proibia que essa pera fosse implementada. Nós conversamos com o CEO da Marimex e ele concordou de forma amigável em desocupar aquela área para a implementação da pera, já com um cronograma para a transferência da Marimex para o Teval. Ou seja, diálogo. Por que eu destaco o diálogo? Porque foi com o diálogo que o João Almeida também resolveu um problema histórico entre 3 empresas que operavam as linhas férreas. E veja, é simbólico porque com isso a FIPS estará conectada, estará conectando, melhor dizendo, Santos ao restante do país. Toda a malha ferroviária do Brasil, ela é gerenciada e executada por essas 3 empresas que integram a FIPS. Então, é simbólico que conecta o Porto de Santos efetivamente com o Brasil de uma forma geral. E há necessidade de um investimento permanente sobre esse modal ferroviário, tendo em vista o esgotamento do rodoviário. É importante que a gente possa se debruçar também sobre o modal hidroviário, que é um tema caro, que o ministro Silvio Costa, inclusive, vem se debruçando sobre o tema e vem cobrando ações do Porto de Santos e estudos sobre esta alternativa, esse modal que nós não exploramos ainda. E é o que se apresenta com total potencial de exploração, né? Presidente Pomini, o Mauro abriu o bloco falando de inovação, tecnologia, né, Mauro? Ainda continuando nesse tema, que é um tema caro, né, para todo tipo de empresa e para as autoridades, poder público no geral, como o senhor enxerga, a autoridade portuária enxerga essa questão de novos processos, projetos de digitalização dentro desse processo da gestão da autoridade portuária, da SPA? Porque eu particularmente acredito que o porto ele não tem que olhar só para si, né? Mas ele tem que ter uma visão sistêmica, né? Não só com outras autoridades, como o Bruno bem citou, mas também com todos os stakeholders, né? Mas ter uma visão sistêmica enxergando os exportadores, importadores, aqueles usuários do porto, né? E a tecnologia é uma ponte de comunicação hoje
que pode diminuir gaps, né, e dar mais velocidade para o porto, né. Hoje a SPE ela tem projetos, tem de melhorar essa questão de inovação, tecnologia, digitalização nos processos, na gestão da SPE como um todo? Tem sim, Marcelo. Nós previmos no nosso orçamento para o próximo ano uma cifra para investimento em tecnologia perto de R$500 bilhão, considerando inclusive o VTMIS, que nós falamos agora há pouco. Então, ou seja, tecnologia tem relação direta com boa infraestrutura de logística. Não existe porto no mundo que se destaque pela sua infraestrutura que não tenha tecnologia vinculada a essas ações. Então, este é o tema muito caro. Eu tenho que reconhecer que a gestão que passou, embora com outra orientação, que era a privatização do porto, eles avançaram em muito sobre essa pauta tecnologia. Hoje nós temos um painel de controle, né, que recebe, armazena e pode transmitir, publicizar, inclusive, todas as informações das operações portuárias. Inclusive, existe um estudo interno para divulgarmos para um aplicativo. Para você, por exemplo, para quem se interessa por operações portuárias, para aquele que investe em grãos, commodities, possa ter acesso aos dados que são fornecidos pelo porto, justamente para que oriente os seus investimentos. São informações públicas, do interesse do mercado, do interesse da logística. Então, há um estudo avançado, além da digitalização da administração interna, que avança a passos largos, a gente também tem esse projeto de publicarmos e fornecermos por um aplicativo, Porto de Santos, todas as informações relacionadas à importação, exportação, operações portuárias, áreas que serão leiloadas, áreas com capacidade de expansão, número de caminhões, entrada, saída, logística, ou seja, tudo o que nós tratamos aqui na palma da mão dos usuários. Então, nós estamos debruçados sobre esse tema que também é extremamente importante. Presidente, a gente está próximo aqui do final do nosso programa e antes de agradecer a sua participação, né, dos nossos convidados, Marcelo Neri e Bruno Orlandi, gostaria de deixar aberto para você uma mensagem sua, pela tua experiência desde que assumiu, e acho que tem tantos desafios pela frente, a gente já falou de alguns projetos aqui, mas o Porto, pela sua dimensão, tem muita coisa a ser feita, mas o que você poderia elencar, além do que a gente falou hoje aqui, que a gente pode esperar da sua gestão? Olha, primeiro agradecer o convite, dizer que é uma honra participar aqui de uma bancada tão rica e qualificada como essa. Bruno, Marcelo, você, 3 craques, sempre que me chamarem estarei aqui em pé e à ordem. Dizer que nós focamos nesses 5 meses em 2 pautas principais. Obras de infraestrutura, que são obras impostas de forma obrigatória à autoridade portuária, manutenção com possibilidade de aprofundamento do nosso calado, que permite o acesso dos navios, e obras que permitam o escoamento dos produtos, com as perimetrais. Essas são as nossas obrigações principais. Além disso, uma obra de infraestrutura, que nós falamos aqui de forma detalhada, a implementação do túnel Santos-Guarujá, porque impacta diretamente na vida, inicialmente de 80 mil pessoas. Mas após a implementação do túnel, com todos os modais, inclusive para pedestres, ciclistas, né, certamente 150, 200 mil pessoas utilizarão deste túnel para a sua travessia entre Santos e Guarujá. Então será uma obra muito impactante. E a integração porto-cidades. É preciso que o porto contemple as pessoas, que as pessoas possam visitar e conhecer, valorizar e promover o Porto de Santos. Nós erramos em não promovermos o Porto de Santos. Poucos conhecem essa obra de infraestrutura que é criada e gerenciada por nós. Mesmo com as nossas confusões e dificuldades do mundo da política, a nossa burocracia, nós temos uma obra de infraestrutura que é modelo para o mundo. Então, essa também será uma das minhas prioridades. Integração porto-cidades e assegurar as obras de infraestrutura para o bom funcionamento do porto. Com a divulgação do Parque Valongo,
né, com o receptivo para a visitação ao nosso canal, que já está à disposição dos usuários, revitalização e entrega do museu e diversas outras riquezas históricas que o Porto de Santos dispõe e que precisa ser conhecido e explorado positivamente por todos nós. Então, essas são as obrigações principais. Obrigado, presidente. Obrigado. Esse foi o nosso programa Porto Futuro de hoje. Acompanhem o nosso programa também nas nossas redes sociais. Estaremos de volta na próxima segunda-feira, sempre depois do programa Roda Viva. Obrigado a todos.